Pessoal, iniciamos hoje a aula do capítulo 1, que é a gestão de pessoas, né? As pessoas, o bem mais valioso da organização. Vocês vão observar que nós vamos ter bastante partes de gestão de pessoas. Nós vamos trabalhar bem no começo, depois vamos trabalhar com outros aspectos da administração, né? A administração é incrível, ela pega desde gestão de pessoas, recursos humanos, gestão financeira, entre outras coisas, né? Ela pega bastante porque ela lida com as áreas, né? Ela é uma área de liderança. Pessoal, eu coloquei essa charge e ela, inclusive, ela está na apostila de vocês. Se vocês forem olhar na apostila, ela está lá na apostila. O que ela significa? Ela significa o conceito de equipe. Muito se fala em funcionário, o funcionário, né? Os funcionários e tudo mais. Hoje em dia, muitas empresas, elas tratam esses funcionários como os recursos, o recurso mais precioso que ela tem, que é o que? Os recursos humanos, né? Então, se você for ver num time de futebol, o exemplo que foi dado aí, por que as pessoas são importantes? O time é o que é por causa das pessoas que fazem parte. Não somente as pessoas que estão na frente jogando futebol, como toda a parte técnica, né? O técnico que faz a estratégia da equipe, o massageador, o médico que analisa, porque daqui a pouco todos os jogadores estão doentes, aí você tem, no começo você ganha, depois você começa a perder. Então, assim, a parte da administração do próprio clube, né? Você tem um clube bem administrado e aí você tem uma manutenção da equipe lá na frente. Eu coloco como exemplo, tá? Eu não torço para time nenhum, vou ser bem sincero, tá? Mas um exemplo que eu coloco é o time do Corinthians. O time do Corinthians ele teve uma. Apesar de você pode ser palmeirense, mas uma coisa é inegável, né? Que o time do Corinthians ele teve uma época que ele teve um investimento em marketing, né? Aquela época do Ronaldinho, né? Não, do Ronaldo, né? Quando ele veio jogar, ele já não estava jogando bem, mas o marketing que envolveu aquilo, o quanto de dinheiro que eles ganharam, né? De outra forma, eles conseguiram montar uma equipe. Se você for ver os resultados que eles obtiveram, né? Em um certo período, é fantástico. E aí tudo bem, o Corinthians ele tava indo bem, parecia que ele ia ser o time número 1 e aí de repente acabou, né? Hoje tá uma crise. Ainda é um time muito forte, mas não se compara, né? O que aconteceu? Porque não há uma continuidade, né? Que nem o São Paulo, ele foi super bem, ainda ele tem um CT fantástico. Ele tá indo bem, daqui a pouco, cai. O Palmeiras tá indo bem, cai. Né? O que acontece? Que não há uma continuidade, né? Então aquela continuidade da boa administração, ela faz diferença para um clube de futebol. Então é elucidado, né? Então era lá, o técnico com uma ótima visão tática, de liderança, preocupado com os jogadores unidos, integrado principalmente na união, né? De você ter aquela coisa, você vai passar a bola, o cara nem tá olhando, ele sabe que você vai estar lá. Ele confia um no outro, né? Você tem uma equipe interligada. Uma equipe que apoia, competente, preparador físico, entre outras pessoas, né? Dirigente eficazes, que isso é o mais importante. Sem isso, pessoal, a equipe pode ser o que for, ela fica um tempo bom, depois ela cai no esquecimento, ela entra em crise de novo, né? Então é o que eu falo. Mas a empresa, por exemplo, a empresa Sony, ela tem tecnologia. Tá, mas ela tem o quê? Tem a tecnologia tá guardada. Não, tem uns mapas lá. Não, a tecnologia, pessoal, o conhecimento da empresa são das pessoas que estão lá dentro, que trabalham nessa equipe. São as pessoas que fazem a diferença. É a equipe que faz a diferença, desde a liderança, desde o conhecimento, o know-how que elas têm, né, entre outras coisas. A equipe faz a diferença. As pessoas que estão nela fazem a diferença total, né? Então, olha lá. Então, organizações, né, procuram estruturar o trabalho em departamentos. Nós vamos ver depois mais para frente que existe outro tipo de estrutura, mas normalmente é departamento financeiro, departamento ela é separada, segmentada, tá?
E o Departamento de Recursos Humanos trabalha diretamente com a gestão de pessoas. Então, aqui nós vamos falar mais sobre essa parte da gestão de recursos humanos, que é o profissional, né, do departamento, né, que trabalha ali, né? Então, como que ele envolve essas pessoas? De que forma que ele envolve? Então, o principal foco desse departamento são as pessoas. Mas como? Ele trabalha com o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo, quer dizer, entender. Ele trabalha de forma a recompensar as pessoas, né? Mesmo porque o reter que está lá em cima, recompensar e reter, está muito ligado. Se você não recompensa, se você não está recompensando da forma correta, você pode perder aí talvez uma pessoa importante, um recurso humano importante dentro da organização. E você perde o que perdendo a pessoa? Você perde o know-how, você perde conhecimento. É ele que detém o conhecimento e não é a empresa, não é a marca, né? Ele que detém aí a capacidade e não é a marca. Você talvez perca a capacidade, talvez perca a competência, perde um monte de coisa. Então depende do que você quer segurar ou não. Você aplica mudanças, aplica algumas coisas, você monitora as pessoas e agrega as pessoas, agrega valor às pessoas e assim por diante. Quer dizer, o profissional de recursos humanos, ele é um cara, sinceramente, que ele conhece um pouco de cada área, às vezes conhece bastante de cada área, e ele entende de liderança, ele entende de organização de pessoas, ele entende de gestão de recursos humanos. Muitas empresas colocam, às vezes, uma pessoa de recursos humanos até na presidência, né, da organização, de tão importante que é o tamanho da importância das pessoas dentro de uma organização. Então as pessoas elas são o bem mais precioso de dentro de uma organização. Então olha lá, né? Então é um processo, né, que ele fala o quê, né? Processo de agregar pessoas, que é recrutar, né, e selecionar os funcionários. Depois nós vamos ver com mais detalhe o que é essa parte de recrutar e selecionar mais para frente nas próximas agendas, né? Aplicar pessoas, como definir as atividades, né, que ocupa em cada cargo e tudo mais. O que eu tô falando é o seguinte: você vai fazer isso e você vai fazer aquilo. O assistente administrativo em um lugar, talvez ele não tenha exatamente as mesmas funções que o assistente administrativo em outro lugar. Uma empresa grande e uma empresa pequena, uma empresa média, tem cenários diferentes. E empresas, vamos supor, eu pego a mesma empresa média com outra empresa média, também o cenário é diferente. A divisão do trabalho ela é diferente. Ou seja, um bom profissional de recursos humanos talvez entenda o fluxo, né? Qual é o fluxo da informação, quem está fazendo o que, para onde que vai o que, né? Então ela entende isso aí, né? Às vezes fazer fluxograma de um determinado departamento, né? O fluxo da informação e tudo mais, ela é importante. Eu sempre falo, o que é administrar, né? Qual que é, na verdade, que é administrar? Qual que é a entrada? O que entra? É um produto? É uma matéria-prima? Não. Administrar é o seguinte: o que entra é um processo. A administração é um processo. E o que entra? Entra informação. Entra um monitoramento, controle, a informação, o que está acontecendo lá fora, a informação lá de fora. E aí, processo é o que? É você pegar as técnicas de administração, olhar o cenário, interpretar aquilo, entender o que está acontecendo, e as saídas são as tomadas de decisões. Então aqui você tem o que? Aplicar, é uma tomada de decisão. Olha a importância da gestão de recursos humanos. É o que ele vai fazer, como ele vai fazer, até que ponto que as pessoas vão fazer. Como que será esta divisão de trabalho? Recompensar as pessoas, é incentivar, né, atender às necessidades, benefícios. Então, como que eu vou incentivar? Só vai ser por salário? Será que é o melhor caminho? Nós vamos ver depois, a gente vai discutir depois essa parte, que é uma parte bem interessante nas próximas agendas. Então vai ter um momento de discussão, mas isso aí é uma coisa para se pensar, né? Será que é só o salário? Né? Segurança também não conta?
né? Tem outras coisas que não conta nada. Desenvolver pessoas, que é capacitar, estimular os funcionários, né? Então, para eles adquirirem competências necessárias para o desempenho das atividades. Reter as pessoas, criar condições de trabalho satisfatórias, principalmente quando a gente fala em criar um ambiente, né? Como é que vai o clima organizacional, né? Para que as pessoas fiquem, se sintam bem trabalhando lá. Monitorar as pessoas, uma das partes mais importantes dentro de recursos humanos, que é o que? Você controlar, avaliar, né, o trabalho de cada funcionário, como que está. E aí nós temos aí uma parte central, né, que nós falamos de competência, né? E o que é a competência, né? Ela está ligada com a habilidade, ela está ligada do potencial de você saber fazer de um profissional. Então ela tem 3 variáveis para definir o que é uma competência. Primeiro, saber fazer. Você ter o conhecimento, você conhecer aquela função, você ter um entendimento do que é aquilo. Querer fazer. O querer fazer é muito importante. Ele entra com o quê? Com a sua motivação individual, com o seu comportamento, a sua atitude, tá? E o poder fazer. O poder fazer, ele está vinculado a 2 coisas. Aí na apostila ela trata dessa forma, né? Como os indivíduos se relacionam com os recursos e as condições necessárias para realizar a atividade. Tá? As condições necessárias, o que acontece? Existe uma parte teórica que fala não só as condições dentro da organização, como condições próprias. Ela tem uma habilidade de poder fazer aquilo, senão ela não tem condição. Há uma diferença do conhecimento e da habilidade. Qual a diferença? Eu te ensino. Você pega uma pessoa aí, vamos pegar um aluno. Vamos fazer um curso, ele vai fazer um curso de cabeleireiro. Ele pega um vídeo no YouTube, assiste o vídeo no YouTube e aprende a fazer corte de cabelo. Agora eu vou perguntar para uma das meninas, qual menina que vai aceitar ele já cortar o primeiro cabelo? Mas ele assistiu 3 vezes o vídeo. Ele sabe, ele viu a informação, ele está informado de como cortar. Agora ele não tem a habilidade. Ele não pode ainda fazer. Ele não tem como poder fazer ainda. Existe uma diferença, a habilidade, aquela experiência que a pessoa adquire. Então são 2 coisas. Você tem o cara que é super habilidoso, o mecânico que é habilidoso, ele pode fazer, mas ele não sabe por que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Quer dizer, então ele não é que ele não vai ter a competência, ele consegue fazer. Se o problema muda, ele já não sabe como agir. A empresa pode dar o espaço para ele fazer, né? Ele pode ter habilidade, mas ele nem em todas as situações ele vai estar presente. Então você ter o conhecimento, ter a habilidade de poder fazer e querer fazer, essas 3 variáveis, ela fecha a competência. Essa é a competência, é a junção dessas 3 variáveis, tá? Então assim, o que é muito analisado hoje nas empresas? O querer fazer. É a atitude da pessoa. É isso que é analisado. Por quê? Não é que o saber fazer não tem importância e vai ser analisado, só que tem menos peso. Talvez se você não tenha alguma coisa no saber fazer, se você você é uma pessoa compromissada, você tem motivação, né? Você tem atitude, principalmente você tem valores que eles estão condizentes com a empresa, então você vai procurar saber fazer. Você vai aceitar, você vai se desenvolver, tá? Uma das principais coisas, as 3 são importantes. As 3 são extremamente importantes. A competência ela tem muita importância nas 3 variáveis. Entretanto, a que se destaca um pouco mais é o querer fazer. E aí a gente entra, né, com a competência na descrição do cargo. Como que é uma descrição de cargo? Descrição de cargo normalmente ela inicia com o nome da empresa, o título do cargo,
tá? Que é o cargo assistente administrativo financeiro, e as principais responsabilidades dele. Então, o que acontece? Nas principais responsabilidades, como eu falei, nem toda empresa, o assistente administrativo é igual, nem toda empresa. Administrativo financeiro, ele não trabalha com a mesma coisa. Eu tenho que descrever essas responsabilidades. Primeiro, eu tenho que entender o que ele tem que fazer para compreender, né, o que eu preciso ter, o que ele precisa ter. Tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai elaborar planilha, apoiar aí acompanhamento do fluxo de caixa, colaborar. Então o que ele precisa ter para fazer isso aí? Então eu tenho que descrever as principais atividades e responsabilidades desse cara. E a relação. Por que a relação? Ele vai se reportar se é o gerente ou ele vai se reportar a todo mundo. Se ele se reporta aos demais, então ele precisa ter uma habilidade de apresentação. Talvez ele precise ter uma habilidade interpessoal. Aqui não é o caso, né? Então eu preciso entender esta relação. Qual é a relação? É a mesma coisa em todo assistente administrativo financeiro? Não, depende da empresa. Vai de cada realidade. Aí você continua com a descrição do perfil, com a qualificação necessária, quais são as qualificações que ele precisa ter, e as competências técnicas que esse cara precisa ter, além desta qualificação. Que normalmente, né, o que é? Olha lá, dominar os conteúdos relacionados aos exercícios da atribuição, descrição de fluxo de caixa e tudo mais. Ele adquiriu essa competência no curso de administração e vai ter que ser avaliado. Porque ele só vai conseguir trabalhar, só vai conseguir desenvolver um bom trabalho se ele tiver realmente, de fato, esta competência técnica que é necessária. Essa competência é necessária. Olha lá, domínio da informática. A pessoa até chama a atenção da importância do profissional, do aluno, né? De administração, para ir estudando, às vezes por conta, alguma coisa, o Excel. O Excel, ele é extremamente importante para vocês. Ele é extremamente importante, Excel, principalmente o Excel avançado. Se vocês puderem ter o Excel avançado, é um diferencial, né, para a carreira de vocês, tá? É uma das coisas diferenciais mesmo, e dá uma diferença na própria tarefa do dia a dia. Excelente expressão oral, né, escrita na língua portuguesa. Então essa competência técnica é necessário para esse profissional. Pode ser que não seja, pode ser que seja, tá? E as competências necessárias. Então competência necessária tem uma diferença das competências desejáveis. Você não pode colocar tudo nas competências necessárias, porque você vai ver, as competências necessárias é o mínimo. Às vezes você gostou daquele funcionário, aquele é muito bom, mas não atinge a competência necessária, teoricamente não vai. Mas ele é melhor, dá pra ele trabalhar e dá pra ele desenvolver. Então era a competência desejável. Essa diferença tem que estar bem clara, tá? Então olha lá, o que ele precisa ter? Proatividade, dinamismo, agilidade, capacidade de responder com rapidez novos desafios, né? Provavelmente é uma empresa mais dinâmica. Ele vai trabalhar talvez numa linha de frente, ele precisa mudar. Ele precisa ter esse dinamismo, essa proatividade. Proatividade é o quê? A pessoa não precisar, você não precisa mandar a pessoa já percebe, ela faz, ela por si só vai e faz. Foi mais ou menos aí que eu fiz com vocês. Eu já vim e fiz o quê? Uma pesquisa. Já fui fazer a pergunta, eu não fui lá. Eu vi o problema, conversei, você tem que fazer uma pesquisa com os alunos, já fiz. Tá aqui. Tem que conversar com a Jussara, já conversei, tá aqui, ó, a conversa. Tô esperando não sei o que lá. Então, assim, isso é proatividade, é você já fazer. Não precisa de uma pessoa ficar te mandando fazer e tudo mais. A capacidade, né, de aprender rapidamente as coisas. Hoje em dia, eu vou ser bem sincero, a cada vez mais, assim, é importante isso aí. Porque as coisas mudam muito rápido e você precisa acompanhar as mudanças. A responsabilidade é uma coisa muito importante, até mesmo para as empresas. Ele colocou lá como competência necessária, eu acho que é competência geral de responsabilidade, né? A capacidade de organização,
você precisa ter. E as competências desejáveis, bom relacionamento interpessoal. Provavelmente esse funcionário ele não tem tanto contato com os outros, mas é importante para o clima organizacional. Isso aí não é uma competência necessária para ele fazer a função dele, mas é uma competência muito importante para outros aspectos, como um clima organizacional. E eu vou analisar isso aí. Posso talvez desenvolver. Ela é o que? Desejável, mas ela não é necessária porque ela não envolve o trabalho dele. Uma coisa central é o trabalho. Ele consegue fazer o trabalho dele sem ter essa competência interpessoal? Consegue. Porque ele é um administrativo, o quê? Ele é um administrativo financeiro. Ele vai tratar da parte financeira. Ele não vai conversar com ninguém. Mas é ruim? Sim. Por isso que é uma competência desejável que ele tenha. E a capacidade de negociação entre as pessoas. Exatamente, a negociação não é que você vai negociar um carro, não é isso. Negociação é negociar um carro também? É. Mas negociação, você pratica negociação constantemente. É o que eu fiz com vocês. Negociei com vocês aí um horário. Né? É o que? É a gestão de conflitos. Né? Quando você está numa equipe, você tem um conflito, vamos chegar no meio termo? Vamos resolver o conflito? Você está negociando. Ao vender, você negocia também. Tá? E constantemente a gente vende as nossas ideias. Aqui nós temos aí um exemplo, tá? De formulário para você preencher. Né? Então, qualificações necessárias, qualificações técnicas, você coloca as qualificações técnicas, né? Competências comportamentais necessárias, que elas são realmente necessárias para você fazer a atividade fim, a atividade daquela função, e as desejáveis, que aumentaria o seu grau, né? O grau de satisfação sobre a sua atuação dentro da empresa, né? O seu resultado, exatamente isso. E aqui nós temos o nosso segundo conceito muito importante, que é o departamento de recursos humanos, né? Então o departamento de recursos humanos é o que está escrito lá. Ele desenvolve processos de trabalhos, presta atenção, processo de trabalho, não é processo de máquina, processo de trabalho. A pessoa vai começo, meio e fim, ligados à agregação, aplicação, capacitação, remuneração, retenção e monitoramento / avaliação, porque monitoramento também avalia, né? Dos profissionais da organização. Então esse aqui é um conceito que você já pode guardar. E eu deixei aí bem indicado, tá lá pro estilo de vocês, que é exatamente isso aí, tá? Então a gestão de pessoas, ela tem um desafio de formar equipes de talentos e dar-lhes condições para realizar todo o seu potencial, levando o sucesso da organização ao mesmo tempo em que atinge o seu próprio sucesso profissional. Então é necessário que o profissional de recursos humanos conheça os seus recursos humanos e não só a organização. Olha só, e o recursos humanos ele tem que conhecer a organização. Você fala, é o básico, muitos não conhecem. E a missão? Qual é a missão da empresa que você trabalha? Você conhece? Ah, mas professor, mas está no mural, no papel. Não, você conhece? Não, mas eu tenho decorado. Não é decorar, você não precisa saber, você conhecer, saber qual é o conteúdo que tem lá dentro. Ele tá incorporado os valores da instituição nas pessoas. Será que as pessoas conhecem realmente o perfil da instituição, da onde que ela trabalha? Se ela é mais arrojada, se ela é mais conservadora, qual é o tipo de atitude daquela organização? Tem gente que trabalha 10 anos numa instituição e ela ainda não conhece a instituição. E isso acontece. Então o profissional ele tem que conhecer a organização, onde é que ela quer chegar, quais são os valores, qual é a visão dela. Ela conhece a instituição e conhece as pessoas, os seus recursos humanos, que são as coisas mais importantes, e alinha os objetivos deles. Ele tem esse poder. Para enfrentar esses desafios, a organização conta com o departamento de recursos humanos. É você que está na linha de frente. É você que faz esse intercâmbio entre as pessoas e a instituição. Interessante, né? A área de recursos humanos, né? Ela é muito maior do que a gente pensava, né? Algumas pessoas. Em modelos de gestão em outras épocas,
Esperava-se que o funcionário, né, que eles cumprissem tarefas repetitivas e que não se desviassem nunca daquilo que tinha sido pedido. Pessoal, isso aí é uma gestão, é uma gestão clássica. É uma gestão praticamente clássica. Então nós temos aí até teóricos, né? Taylor, Fayol e tudo mais, via as pessoas como Fayol, Taylor e Henry Ford, né? Grandes teóricos. A gente utiliza muitas teorias dele até hoje. Desculpa, até falei coisa errada. Os dois. Mas ele enxerga, qual a principal crítica sobre eles? Ele enxerga as pessoas, o recurso humano, uma máquina. Igual uma máquina. Você coloca uma gasolina, puxa uma corda, aperta um botão e começa a funcionar. Não é desse jeito. As pessoas não são assim. Elas podem, ao mesmo tempo que nos surpreender, elas podem fazer o contrário. Então, pessoal, as pessoas, elas são, ao mesmo tempo, elas são previsíveis e imprevisíveis ao mesmo tempo. Pessoa é pessoa. E ela é lidada de forma diferente. Tem que ser tratada de forma diferente. A administração de hoje aborda conceitos como gestão de talentos. Vocês vão ver que é uma coisa bem diferente de gestão de parceiros, que é outra coisa. Ou gestão de capital humano. Tanto a gestão de talentos, né, como a gestão de capital humano, elas fazem o quê? Referência ao fato de que o comportamento, habilidades dos funcionários é que trarão sucesso à organização. É uma visão das pessoas, da pessoa em si, que é o de capital humano, né? E a gestão de talentos. Agora, nós temos uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala a gestão de parceiros, olha lá, olhando lá, traz uma ideia muito interessante. Qual é a ideia? A relação patrão-empregado. Essa é a ideia, né? Ou seja, é o ganha a ganha. É uma negociação entre ganha a ganha. Professor, qual que a empresa segue o melhor? Não tem melhor, depende. É uma relação, é um pouco diferente? Sim. Mas você presta bem atenção. Ali é um ganha-ganha. Ali ele não. Ele trata a pessoa para desenvolver a pessoa, as habilidades das pessoas. Ela está integrada dentro da empresa. Você entendeu? Então, assim, ali, né, tem uma grande diferença. Por exemplo, gestão de talentos e gestão de capital humano. Você tem o quê? Você tem talvez um clima organizacional diferente. Você tem. Agora, a relação de patrão e empregado é uma relação voltada à gestão de parceiro diferente. É uma gestão mais assim. Então aumenta o seu salário. Gostou, né? Aqui tem um benefício, mas você tem que fazer mais, entendeu? Mas o clima não tá muito bom, não interessa. Mas a relação, tem uma relação do ganha-ganha. Aqui eu tô negociando. É diferente. Não tem uma melhor ou uma pior. Depende do clima, depende da organização e assim por diante. Então, olha lá, ao mesmo tempo que o funcionário satisfeito e motivado pode proporcionar excelentes resultados à organização, esse resultado se traduz em trabalho com qualidade, menor rotatividade da equipe. Pessoal, vocês conhecem o tema chamado turnover? Turnover é o termo, né, bem conhecido na administração, ele é em inglês, é o que? A rotatividade de funcionário, tá? Quanto maior o seu turnover, às vezes, né, pode ser maior o seu custo para treinar, né? Você não tem ali você não consegue agregar muito valor das pessoas, por quê? A pessoa que agrega valor, o conhecimento, ela tem uma extrema rotatividade. Tem muita empresa que tem problema com rotatividade. Uma das empresas que tem mais rotatividade são os call centers, né? Os call centers têm muita rotatividade. Você percebe, né, o cara trabalhando, o cara começa empolgado, daqui a pouco o cara tá xingando a empresa. E assim ele vai. Quantos lá não estão insatisfeitos? Fazendo o mínimo, né? Dentro do seu trabalho, né? E já sabe que já vai procurar outro. É um trampolim para arrumar outra coisa. Então depende, né, do clima organizacional. Rotatividade, particularmente, depende muito. Só se for uma coisa, né, para se aproveitar mesmo.
No fundo é para se aproveitar mesmo das pessoas. Esse é um trabalho para aproveitar da pessoa. Porque uma empresa muito séria não tem essa rotatividade dessa forma, não. Trata um pouco melhor o funcionário, né? Consequentemente, a economia de tempo, recurso financeiro. Então, é tempo para treinar, né? O cara já tá bom, vai pegar uma pessoa nova. Aí pega um cara que já começa ruim, né? Ele já vem daquele negócio, né? E tudo mais. O clima organizacional positivo. As pessoas gostam de trabalhar lá. Maior produtividade. E assim vai. Então, quando a coisa funciona bem, você tem isso aí, né? Eu gosto de falar assim da menor rotatividade. Eu falo do exemplo do call center, né? Teve uma vez, eu tenho um primo, né? Meio distante, não entro muito em contato com ele. Mas um dia tava uma conversa. Ele trabalhava em outra coisa, tava lá, de repente falou assim: olha, a sua pode vir que a sua entrevista tá feita, né? O call center chamou ele, chamou também um amigo dele, né? Chamou, não, a entrevista tá, é só você vir pra entrevista, pode começar a trabalhar. Quer dizer, nem foi lá, ele nem entregou o currículo. Talvez ele tenha entregue o currículo para uma outra empresa, já cataram o currículo e já chamaram ele para trabalhar. Quer dizer, pra estar desse jeito é porque tem rotatividade, uma rotatividade bem grande, né? Deixa eu só dar uma espiada aqui. Opa. Ah, tá. Infelizmente a pessoa não pôde. Pensei que alguém tava com dificuldade de entrar. Bom, vamos lá. Gestão por competência. Um assunto bem interessante. Inclusive eu peguei um material bom. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Não vai dar tempo de a gente trabalhar. Esse material eu trabalhei. É uma coisa a mais que eu trabalhei, né? Mas ali teria que ter um tempo para isso aí, tá? Então, o que é uma gestão de competência, tá? A organização define a visão sobre as competências organizacionais. Presta atenção. As competências que a organização, que a empresa, ela deve ter para atingir os seus objetivos. É isso que é gestão de competência. Então, a empresa, olha, eu quero chegar ali, eu quero crescer as vendas, eu quero... Tá, quais as competências que a empresa tem que ter? Dentro dessas competências que a empresa precisa ter, ela escolhe em cada setor e cargo, principalmente o setor e o cargo, as competências que mais se alinham a essa intenção estratégica. Quais as competências que aquele profissional naquele setor e naquela posição ele tem que ter para que a empresa adquira esta competência. Então ele enxerga a coisa como competência. E aí ele tem todo um processo, um planejamento, né? A execução do quê? De treinamento, desenvolvimento de equipes e assim por diante, para potencializar, para desenvolver, potencializar essas competências definidas pela empresa. Então a empresa ela enxerga o que ela precisa desenvolver, ela fragmenta quem precisa desenvolver o que para esta empresa ter a competência e ela vai procurar, ela vai olhar a pessoa e vai procurar traçar como que ela vai desenvolver, como ela vai treinar para essa pessoa adquirir. Se essa pessoa adquire a competência, então o departamento adquire a competência, o setor adquire a competência e assim por diante. E eles atingindo essa competência, a empresa adquire a competência. Tá? É esta visão da gestão por competência, né? Então, olha lá. O que é preciso fazer para um bom processo de gestão de competência? Então, primeira coisa, fazer um mapa de competências necessárias para ocupar o cargo e desempenhar as funções. Esse mapa tem várias formas de ser feito, tá? Eu vou compartilhar aí um arquivo, ele é um pouco grande, extenso, essa parte de gestão por competência, ela é muito mais funda do que é passado. A gente vai passar o básico só para você entender, né, sobre a gestão. Mas quem quiser aprofundar, né, tem um material interessante, né, e a gente pode trocar algumas figurinhas também, tá? Descreve em cada uma das competências mapeadas, né, vai descrever essas competências, vai fazer gráficos, vai desenvolver alguma forma visível para a gente saber
quais são essas competências, onde elas estão, de que forma que está e tudo mais, e assim por diante. Vai definir os instrumentos de avaliação das competências, como que eu vou avaliar, como é que eu vou medir esta competência, eu vou medir através de uma avaliação, toda hora eu vou fazer uma avaliação, né? Eu posso avaliar de outra forma, vai ter algum índice, um indicador, vai ser, como que vai ser essa avaliação, né? Esse controle, né? Uma metodologia de interpretá-las também, para você entender o que está acontecendo no cenário. Vai seguir o processo de avaliação e feedback, principalmente o feedback, né, com pessoas da organização. Pior coisa, você fazer uma avaliação e você não ter o feedback. Como é que eu fui? Não sei. É secreto? Não. Há um feedback, há um processo de avaliação, há uma conversa com um profissional, onde que ele está, onde que ele poderia estar chegando, né, e tudo mais. Então você tem uma colaboração entre empresa e funcionário. Gerar planos corporativos e individuais de treinamento e desenvolvimento. Então você tem um plano de como que você vai desenvolver as competências, o que competência vai desenvolver, e o plano individual de cada um, né, de como que ele vai desenvolver aquela competência. Por quê? Porque tal funcionário é diferente do outro, né? Pode ser que um funcionário saiba algumas coisas, o outro não saiba. Um tem uma competência, o outro não tem. Como é que vai desenvolver? Vai ser mais difícil, mais fácil, né? Talvez ele conheça, ele precisa de mais habilidade, e assim vai. Saber, né? Gerar planos de sucessão de carreira é uma coisa muito importante. O que é? O próximo assumir aquela carreira. Então, por exemplo, a pessoa foi promovida, ou a pessoa aposentou, a pessoa saiu da empresa, e quem vai ocupar aquele espaço? Ela está preparada? Ou simplesmente eu vou pegar a pessoa e falar, se foi promovido, jogo lá, e aí eu começo a reclamar da pessoa, que a pessoa não está desempenhando bem o papel, mas ela não estava lá. Ela não sabe trabalhar, ninguém está passando nada a ela. Eu vou falar uma coisa, particularmente eu vi muitos casos assim, já participei de empresa que tinha esse problema, né? Vi casos, colega meu, vi casos de aluno também, sendo cobrado, no dia seguinte você está no departamento, tá, daqui 2 dias começa a cobrar, você não está desempenhando bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu estou desempenhando uma coisa, eu estou fazendo uma função que eu não estava, e eu estou há 2 dias, e tenho um monte de carga, não recebi nenhum treinamento. Então assim, tudo é um plano de sucessão, né? E ele precisa ser elaborado. E aqui está, né, o grande mapa da competência que eu falei, né? Que aqui a gente não fala tanto de poder fazer, né? O mais conhecido é a habilidade mesmo, mas o poder fazer ele está incluso a habilidade e a empresa. Mas o que a gente conhece no desenvolvimento da competência, inclusive até na educação, é o que? O conhecimento. Você adquirir o conhecimento, que o conhecimento é aquela conta, aquela fórmula e tudo mais. Você ter a habilidade significa o quê? Por isso que a gente fala para vocês fazerem exercício, para você praticar o exercício, pensar. Talvez algumas aulas, às vezes, tem aula que é mais prática, que a gente já parte para prática, né? Nem todas a gente parte, né? O curso ele é bem teórico, mas tem oportunidades, tem horas que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Aí nessas aulas, aí a gente pode fazer, eu faço com vocês o exercício, faço com os outros em outro dia. Por isso que tem aqueles 2 dias, eu posso entrar com os outros, fazer em outros dias separado, né? O importante é a gente desenvolver a habilidade. E a atitude é aquela conscientização. Por isso que eu trabalho mais com a conscientização de você saber o que você está fazendo. Será que é mesmo esse? Qual é o intuito de você estar fazendo o curso, né? Será que você está aprendendo tudo, né? Precisa ver, né? Então, isso aí vai ser bom, né? Um curso desse de administração, ele é bom para várias carreiras. Eu estou fazendo um curso técnico de administração e vou fazer logística. Eu trabalhar em logística. Tá, mas quem não falou gestão não é importante para logística, até para contabilidade? Vai dar um diferencial enorme. Você vai saber lidar com as pessoas, vai saber lidar com essa inter-relação, a interface entre vários departamentos. Vai poder liderar. Não, vou para medicina. E agora? Também, né? O médico, tem um médico líder, né? Então assim, você vai saber tratar, você vai saber, existe uma interface entre as relações entre os departamentos, entre as funções da empresa,
para que a empresa siga melhor, né? Um dos cursos excelentes esse aqui, tá? Então assim, entre outros cursos, não perder o tempo, né? Então essa parte da atitude a gente trabalha até certo ponto, né? Mas trabalha, tá? Mas ela é importante. Então não adianta nada eu ter um funcionário com super conhecimento e habilidade se ele não quer fazer. Quantas vezes você já foi ali num órgão, bom, vamos falar entre nós, às vezes alguns órgãos, não todos, alguns órgãos públicos, olha eu falando e eu sou funcionário público, hein? Alguns órgãos públicos a gente sabe que tem uma realidade, que tem uns caras que são extremamente bons. Eles têm conhecimento, têm habilidade, mas o cara não quer fazer e não tá animado. Por quê? É isso que eu fico me perguntando, por quê? Né? Por quê, né? Então, essa é a questão, né? Então, a atitude, ela é muito importante. Somente tem competência a junção dessas três variáveis. E que nós temos um sistema integrado de gestão por competência. Né? O que é um sistema integrado de gestão por competência? É um sistema que você integra a avaliação com a carreira com a remuneração que a pessoa adquire, também a avaliação sobre essa remuneração, será que está batendo, a sucessão, ela está toda interligada, você sabe quem vai sair de tal departamento, quem vai para tal departamento, você conhece, né, a competência da pessoa, se ela está apta ou não está apta, como que você vai se desenvolver. Ela tem essa parte de treinamento e desenvolvimento integrada, inclusive com a sucessão e até mesmo com a avaliação. A avaliação, ela é contínua, né, num sistema de gestão por competência, porque você está avaliando antes do treinamento, antes da tentativa de desenvolvimento, depois você sabe o resultado daquele treinamento. O treinamento ele está integrado à carreira, está integrado à remuneração. E você tem o quê? O recrutamento e seleção que ele está integrado. Ele não é um sistema separado. Tipo, não tem nada a ver. Ah, o cara que está entrando, não. Tem empresa que quando você entra... Ah, eu sou um candidato a uma vaga. Você é bem tratado. Começa por aí. Você também faz parte. E ele te trata bem, porque este processo de recrutamento ele faz parte do sistema da gestão de competência. Você também é importante. Todos são importantes. Comunidade externa e comunidade interna é importante. Tudo é importante. Então, é uma empresa que ela tem o quê? Um sistema integrado de gestão de pessoas, né, por competência. Pessoal, basicamente eu procurei resumir aí bastante aí nossa aula. Nós iríamos ter uma aula só, né? Complicado para a gente discutir mais coisas, né? E aqui, pessoal, eu vou compartilhar o que eu estava falando lá do material. Cadê o material? Cadê o material? Tá aqui. Eu vou compartilhar este material com vocês. Eu vou só dar uma introdução, não vai dar para falar inteiramente dele, porque isso aqui é um pouco, é o que eu falei, é a mais da aula, né? Aquela parte, ela contempla até um pouco mais da apostila, tem até umas duas, três coisas a mais do que tem na apostila. Esse material aqui eu achei extremamente importante, eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou lendo, eu sempre estou procurando coisas novas para aula, tá? E nesses dias aí eu peguei esse livro, achei ele tem aqui descrito, eu tô lendo esse livro também, tá? Então assim, eu acho que é uma coisa constante do professor, né? Está se atualizando, está lendo, está refazendo as aulas, está olhando para fora o que tem de novo, né? É um material do Bruno Rocha Fernandes, excelente material, ele tá gratuitamente disponível na internet, né? Esse livro aqui tá muito bom, eu vou falar a verdade para você, excelente livro, tá? A gente tem aqui acesso a uma biblioteca virtual que tem ele, né? Eu vou perguntar para a Jussara nesses dias aí para ver se vocês também têm acesso. Parece que eu vi uma coisa de acesso, eu não sei se é pro aluno ou se é só pro professor, tá? Eu tenho acesso por causa de outro curso, mas é interessante,
né, alguma leitura, alguma coisa, ela faz parte do desenvolvimento, tá? E aqui ele fala, opa, tá meio lento aqui, pessoal, tenha paciência. Ele fala muito mais sobre a gestão por competência, tanto que não vai dar para falar porque são 73 partes. É bastante coisa para você perceber, né? Não daria para dar isso numa aula, né? Então, olha lá, estratégia da gestão por competência. Você tem a estratégia da organização, que ela influencia em todas as competências necessárias das pessoas, daí entra a gestão por competência, e o modelo da gestão por competência, que ele é implantado na gestão de competência, né? E aí você tem as ações que são feitas, né, para você poder atingir, né, o desempenho da organização e os resultados dessas ações. E aí fica, né, esse feedback, né? Estratégia da organização, resultado, você olha, compara, vê o que precisa mudar nas ações e vão desenvolvendo as ações. Então isso aqui ele é um quê? Uma estratégia, né, de gestão por competência. Ele mostra de uma forma gráfica, bem interessante, tá? Ele fala sobre o que entra, o que sai, como eu falei, né? Qual é o input quando a gente fala na parte de gestão por competência? É o que? É a capacidade das pessoas. Como eu falei, a capacidade é o que? É informação. Eu acabei de falar informação. Informação das capacidades de conhecimento, habilidade e atitude. E ele coloca uma coisa bem interessante que eu gostei, são habilidades, não, a atitude e barra valores. Por quê? O que acontece? Além da atitude, você tem valores, né? Depende dos seus valores, realmente não vai estar de acordo e não bate. Você tem uma atitude, mas os valores são diferentes da organização, ou, né, tem algum problema, tal, desvio. Então aqui nós temos valores e os valores mudam em pessoas e pessoas. Você vê, tem gente, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, opinião política, né? Não sou do Bolsonaro nem sou do PT, não sou de nenhum, né? Tenho uma opinião própria. Mas você fala assim, não gosto do Bolsonaro. Você é petista, o cara vem pra cima, não é? Você fala do PT, você fala que não gosta do Bolsonaro, você é do... Não, do PT, falei. Você gosta que não gosta do PT, você é Bolsonaro. É mais ou menos assim. E aí o que acontece? As pessoas têm valores diferentes, elas têm crenças diferentes. Apesar de elas terem atitude, não, vamos acordar cedo e vamos trabalhar, mas os valores que elas têm, elas são diferentes. Por exemplo, isso aí dos valores, eu posso trabalhar tranquilamente do lado de uma pessoa que é palmeirense e do lado de outra pessoa que é corintiana. Mas elas têm valores diferentes. Alguns valores são diferentes, se você for ver. Ninguém é igual a ninguém. Então, como que fica a instituição com valores diferentes? É a heterogeneidade. Saber trabalhar com a heterogeneidade, saber quais são os valores, como trabalhar com essa pessoa. E isso aí tudo é um input. É a entrada da gestão por competência, que é um processo e que ela vai soltar o quê? Ela vai entregar. O que ela entrega? Qual é a saída? É a contribuição na agregação de valores. Qual é a contribuição? São as ações. São as tomadas de decisões que ela vai tomar para desenvolver, para manter funcionário, né, para mapear o funcionário, entre outras coisas. São tomadas de decisões muito importantes aqui, né? Por isso que é um assunto bem interessante, né? Aqui ele dá ainda alguns exemplos, né, de alguns trabalhos mais técnicos de gestão, né, condução de pesquisa, que é a parte mais técnica, né, comuns transversais, que é a orientação por qualidade, entre outras coisas, né? Convido a vocês a dar uma lida, né? Não dá tempo de desenvolver, que é muito assunto, né? E é bastante bem interessante, tá? Eu sempre trago novidades, eu leio rápido, tá? A questão de a segunda semana eu já devo estar terminando de ler esse livro, mas assim, isso é meu. Mas é interessante, né? Você olhar um pouco mais sobre as áreas, né? Olha lá, conhecimento, habilidade, ele explica direitinho que são os valores, os potenciais, né? Que são as aptidões, os resultados. Opa, pois não?
dúvidas, pode falar, pessoal. A hora que vocês quiserem interromper, vocês podem interromper a qualquer hora, tá bom? Né? Ele fala de alguns alinhamentos, tal, né? Maior complexidade, menor complexidade, tal. E ali essa aula aqui, diferentemente das outras, né? A gente não vai ter tanto tempo. Vou dar uma cutucada em vocês ali, legal, né? Olha que legal, né? A organização Sistema S, né? O que será isso aí? Vai lá, olha lá, pessoal. Tem muita coisa interessante. Estou procurando aí para ver, eu acho que vocês devem ter acesso. Eu vou dar uma olhada, tá? Nessa minhoteca, ela tem esse livro também. Vamos ver se vocês têm acesso. Se vocês tiverem, ótimo. Se não tiverem, é um bom livro aí, talvez para adquirir alguma coisa, né? Alguns livros, pessoal, são de domínio público e são bem interessantes na área de gestão e eu vou passar para vocês. Assim, não é que eu vou obrigar vocês a lerem. Não vou obrigar ninguém a ler, pessoal. Não é assim. Eu vou falar, olha, lê, olha, vale a pena, vamos fazer uma atividade, tal, a respeito disso. Segue que desenvolve muito. A leitura, ela é diferente. Aqui eu só estou expondo uma parte do assunto. Quando você lê, se desenvolve o pensar, né, a parte mais abstrata sobre a realidade, sobre aquela teoria. Você olha de diferentes formas a teoria, né? Tá? E aqui eu queria mostrar uma coisa. Tem essa parte aqui que eu achei fantástica, esse gráfico aqui, né? O modelo de gestão por competência, olha lá, avaliação. Ele mostra como é a avaliação, treinamento, o recrutamento e seleção. Eu já tentei clicar aqui e não vai para lugar nenhum, tá? Dimensionamento do quadro, gestão de carreiras, né? Sistema de remuneração, ele mostra bem. Tal, eu achei super interessante, ele vai mostrando tal. E tinha uma parte interessante que eu queria mostrar pra vocês. Não é aqui. Tanto que não vai dar tempo, não tem como, né? Uma parte bem interessante. Olha lá. Lembra que eu falei dos modelos mapeamento? Lembra que estava escrito lá sobre mapeamento? A apostila, ela fala assim, mapeamento. Não que ela tá errada. Ela fala, deve mapear. Tá, tudo bem, tá bom. Então vamos mapear. Não, deve mapear. Tá, vamos aí, vai. Você é contratado, vai. Eu te pago 10 mil reais. Aí o cara, não, é mapear. Ele começa a procurar. Não, você sabe ou não sabe? Não, vou mapear. Que mapear o quê, velho? Então, então ele fala algumas ferramentas, né? Que eu achei bem interessante, né? Modelo para você avaliar a avaliação, como é feita, como que é feito aí, talvez um gráfico, né? Olha lá os modelos para você avaliar como que são realizados esses gráficos. Olha que interessante, né, esse gráfico, né? Que ele cruza capacidade e com competências e entregas. Ele cruza isso aqui. E ele fala quando a pessoa está no vermelho, quando a pessoa está no azul. Então ele mostra, bem que isso aqui é um sistema, tem outros sistemas, não tão só esse sistema, mas você tem uma ideia de como que fazer as coisas, né? Do que você procurar, quando você vai procurar um sistema, vai implantar, tudo bem, eu vou implantar. Você coloca sistema de gestão, qualquer um é bom? Não, você vai dar uma olhada, tem essa ferramenta, não tem. Quer dizer, você já tem um conhecimento para você orientar, para você aplicar dentro de uma empresa. E isso eu acho muito importante, tá? Olha lá. É interessante, né? Os gráficos, né? A forma com que é. Ele mostra, olha lá, o que ele fala. Quando está em cada parte deste gráfico, qual é a interpretação. Então, assim, eu acho extremamente importante esse tipo de material, tá? Muitas vezes eu trago para vocês, né? Quando o assunto aí, né? Quando dá tempo, tem 2 aulas, eu trago para vocês uma coisa dessa forma. Não dá para trazer tudo, porque realmente cada capítulo, cada parte, se a gente for desmembrar, a gente vai ficar um mundo de coisa. A administração tem bastante coisa, tá? Então, assim, aí eu trago para vocês, a gente desmembra, olha isso aqui, aplica alguma ferramenta. Vamos aplicar uma ferramenta, vamos avaliar o colega do lado, vamos fazer, né? Vamos fazer uma coisa na prática, né? E aí, eu sempre, vira e mexe, eu tô despertando, né? Não sempre, mas algumas vezes
eu vou despertar aí, ó, o interesse de vocês procurarem coisas novas, tá? Essa meta Smart, vou dar de lambuja para vocês, mas não nessa aula. Tem uma aula aí que vai ter a meta Smart. Não está na apostila também, mas é uma coisa a mais que eu acho interessante. São ferramentas que nós temos, como análise SWOT e assim por diante. São ferramentas que se tem que ela ajuda na tomada de decisão, na interpretação do que está acontecendo, entre outras coisas, né? Então aqui ele mostra algumas ferramentas, né? Esse gráfico eu acho bem interessante, tá? Esse gráfico eu vou explicar para vocês como funciona. Nem todos sabem como é que funciona. Tem um detalhe importante. Eu vou tirar um print aqui e eu vou explicar. Peraí, deixa eu pegar bem nessa parte. Essa aqui a gente não vai conseguir explicar todas, mas algumas coisas sim, né? Vamos lá. Eu pego aqui uma ferramenta fantástica, super moderna que eu tenho, que é o Paint. Antigamente era o Paint Blush. Hoje em dia é só Paint. Vamos lá. O professor tá na era da modernidade, até parece, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o Paint. É que eu vou usar. Bom, eu acho interessante esse gráfico. Eu vou explicar o porquê que ele é utilizado, como que se lê ele e tal, né? Se olha um gráfico assim, e porque ele é usado em várias áreas aí, tá? Do conhecimento, tá bom? E principalmente na gestão. Eu vou pegar aqui, nessa parte aqui, o que, que ele está falando? Ele está falando voltado à competência, mas é usado em outras coisas e tal. Então, o que ele fala? Ele cita algumas competências. Por exemplo, competência interpessoal, competência, sei lá, ele cita algumas competências. Então, ele fala competência 1, 2 e 3, tá bom? E aí, o que ele fala? Dentro dessas competências que a empresa tem que desenvolver, então, foi lá no planejamento estratégico. Quero chegar em tal lugar, eu preciso desenvolver essas competências. E então, vamos mapear como que estão essas competências, né? Como que está a equipe, como que estão as equipes e tudo mais, tá? Então, ali eu tenho uma legenda. Essa legenda é o seguinte. No azul, que está em azul, ele não atende a esta competência. Não atende. O que está em laranja, ele atende parcialmente. Aqui atende e supera a competência, tá? Então, o que acontece? Aqui, do 0 até o 100, 100 significa 100% dos funcionários. Todos os funcionários da organização, todos eles, da organização inteira, tá? Então, eles estão todos aqui. Se tivesse tudo azul, significa que a empresa inteira ela não atende a competência. Então, o azul ele está em 5%. E 5%, deixa eu diminuir um pouquinho esse valor. Não, deixa assim, né? Ele está em 5%. Tá ok? Ali ele aparece lá direitinho, tá? E o laranja, digamos que está em 40%, ele vai até, né, o valor aqui, ó, esse valor aqui, ó, esse valor máximo, ele vai, o valor máximo, ele vai até, ele tá apontando 40 e, deixa eu ver, uns 42%, não, ali de 40 para 60, ali 50, 40, vamos colocar uns 45%, tá? 45%. Tá? Aí você vai me perguntar, peraí, atende parcialmente, eu tenho 45% das pessoas que atendem parcialmente? Não, não esta leitura. Até este ponto entre o laranja e o cinza é 45%, tá? E o que acontece? Quantos atende parcialmente? É os 45 menos os 5%. Por enquanto eu só estou explicando o gráfico e eu vou explicar por que eles usam esse gráfico. Calma. Aí aqui ele deu o 99%. Então peraí. O que atende é 99%? Não. É 99% menos os 45%. Que é os... Isso aqui dá 45... 49%. Uma coisa assim, né? Eita, agora pirou.
Deixa eu ver. 99 menos 45. Essa hora para fazer conta de cabeça tá difícil. Eu fiz bastante conta aí nas aulas. Hoje é sexta-feira, né? Tem muita aula de matemática que eu dou. E eu faço bastante conta de cabeça. E ali pá, fazendo. Mais cansa mesmo. Fora ler essas coisas tal, artigo, uma coisa mestrado. É uma loucura. Que o bicho pega, né? E deu 54%, tá? É o cinza, tá? E 1% é o amarelo. Por que você sabe que é 1%? 100% menos 99 é 1. Aí você fala, putz, podia ter um gráfico diferente, um pouco melhorzinho, pra gente sem precisar fazer conta? Não é o seguinte. Eu quero falar o seguinte, tá? Que eu quero fazer um planejamento estratégico, que eu quero, no mínimo, tá? Que pelo menos 50% das pessoas tenham, no mínimo, atende. 50% no mínimo tem que atender. Pessoal, para ter 50% no mínimo que atende, aí tem. Então, o que acontece? Eu vou ter uma meta, vamos supor, eu tenho aqui 45 pessoas que estão abaixo do atende parcialmente, tá aí igual ou abaixo do atende parcialmente, eu vou diminuir para 30%. Isto aqui, esta aqui, eu vou diminuir para 30%. Essa é a minha meta. Então, assim, não faz mal, tanto que não atende, quanto que atende parcialmente. Eu vou diminuir este cenário e eu vou aumentar esta parte cinza. Ou eu vou aumentar a parte amarela. Então, a intenção aqui eu vou administrar essas cores. Eu vou aumentar, vou puxar esse gráfico para lá ou para cá. Tanto faz se eu aumentar as pessoas que superam a competência, tá? Tanto faz aumentar, mas se eu aumentar as pessoas que superam a competência, eu não puxo o gráfico para cá. Você entende? Eu desenvolvo pessoas que estão boas, né? Às vezes, então eu estou desenvolvendo pessoas que estão boas e a intenção é diminuir esse gap. Você entende? Então, assim, eu enxergo este gráfico como gap. Quais são os gaps? O azul e o laranja. Esse é o gap. E eu tenho que jogar este cinza mais para lá, né? Que seria para o lado esquerdo da tela. Então eu tenho que pegar que o cinza ele já vem vindo do lado direito, né? Que é amarelo e cinza. Eu quero jogar para o lado esquerdo, puxar ele. E aí eu tomo as atitudes. Então ele tem esta visão, tá? E esse aqui é interessante, esse outra parte de baixo. Aí não preciso mais do... É bem interessante que ele tem um gráfico de gestor, né? Então ele tem o seguinte, ele tem 4 equipes. Aqui nitidamente dá para perceber que são 4 equipes. Ele está vendo o problema e ele vai ver localmente a gestão. E aí ele pega gestor 1, gestor 2, gestor 3, as 4 equipes, tá? E ele fala, dentro do gestor 1, do primeiro, os 28% não atende. Nas outras gestão 0%. Então essa porcentagem aqui, provavelmente de não atender as competências, provavelmente é do gestor 1. Tá nítido, tá? Aqui, pessoal, olha aqui, atende parcialmente, 56% das pessoas do gestor 1. Do gestor 2, 31%, 0% e assim por diante. Aqui nós temos aqui, e assim, atende, já cai para 11%, nos outras gestões já sobe. E aí tal. E aí o que eu faço? Ele analisa a tendência. Ele faz essa curva, né? Olha aqui no azul, só o gráfico azul. Ele fez esta curva. Significa, ele tem uma curva, a equipe do gestor 1, ela tem uma curva tendenciosa para não atender e para atender parcialmente. Ela tem uma tendenciosa para baixo. A melhor equipe, claramente, é a de gestão 3, né? Do gestor 3, que ela tem uma tendência para atender ou superar, ela tem uma tendência até de superar. Ela tem uma alta tendência, né? Aqui, se você pode também traçar
uma do gestor 2, né, ela está na mediana, né? A do gestor 4, ela também é uma curva bem interessante. Então você traça tendências e você define qual departamento que você pode talvez atuar, como que você pode atuar, qual é o nível de departamento. Não adianta você fazer um treinamento super hiper sofisticado, a pessoa não está no nível, né? Tudo isso aí você vai traçando tendências, né? Você pode fazer essas competências quanto técnicas, quanto competências pessoal, né? Então assim, então depende da competência. Você também pode fazer esse tipo de gráfico, tá? E fazer todo o seu planejamento, um mapeamento de como que está a sua empresa. Quer dizer, aqui você está vendo o mapeamento. Você vê a diferença quando você olha uma parte prática, né? Por isso que é interessante a parte prática. E é interessante às vezes, se você se interessa, o que acontece? A pessoa faz administração e é normal que a pessoa tenha uma tendência mais para finanças, outros mais para recursos humanos, outros gostam um pouco mais de produção, tanto que às vezes a pessoa faz o curso de administração que agrega, né, muito valor e ela une com 2 cursos. Ela já faz outro curso de logística. Tem um aluno meu que está interessado em entrar em logística. Quer dizer, vai ser fantástico. Ele vai ter administração e logística. É legal. Cara, ele vai ter 2 cursos. Né? Interessante. E as áreas se conversam. E ele gostou mais da logística. E assim, se você gostou de recursos humanos, gostou por gestão de competência, é um assunto interessante. Pega um livro, né? Leia um pouco mais, se aprimora um pouco mais. Se você quiser me procurar para conversar, estou à disposição, né? Não entendi tal coisa, né? Tal, né? Então ali tem vários gráficos interessantes, né? Aqui é mais um slide que tinha lá, ele está disponível, está gratuito, vou compartilhar com vocês. Mas o mais interessante é o livro. Olha lá, ele fala de sistema de avaliação, olha que legal, né? Como é que funciona, tal. Ele vai agregar bastante, acredito que uma literatura às vezes agrega muito valor, né, para a pessoa que queira se aprofundar em determinado assunto e tudo mais, tá bom? Esse aqui é um livro pago, sim, até entendo, até entendo, mas assim, tem livros que são gratuitos, tem domínio público e tudo mais, ali eu já falo, olha, vamos ler esse aqui, vamos fazer uma atividade. Aí a gente não é obrigatório, né? Mas ele vai agregar bastante valor. Aí já é um assunto mais genérico, alguma coisa assim. E eu achei essa literatura bem interessante, né? Esses dias eu fui procurar alguma coisa a mais. Eu sempre estou procurando. A cada aula já é a terceira turma que eu estou pegando. Não, terceira? Deixa eu ver. 1 ano. Já estou quase há 2 anos. Acho que estou 2 anos já com esse projeto já. Então, acho que é a 4ª aula que eu estou dando disso aqui. E a cada aula, a primeira aula eu fiz, dei uma pesquisada, a segunda aula eu já estava com a literatura, lendo algumas coisas a mais. Terceira aula também eu leio um pouquinho mais e assim vai. Eu acho que é importante o professor evoluindo ao longo das aulas, né? O assunto. Isso é uma coisa minha, né? É uma crença minha. Tá bom, pessoal? Então, essa é a cutucada, né? Mostrando aí um material interessante, tá? Vou compartilhar com vocês, já tá indo lá pro slide. E depois eu vou compartilhar aqui a gravação. Beleza, pessoal? Pessoal, dúvidas? Deixa eu parar a gravação, senão vai ficar muito longa, tá?